Ok. Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu preciso. Na verdade, eu preciso compartilhar, né? Compartilhar o guia aqui. Então, as escalas, né, de acidez, de basicidade, elas são importantes. Nós podemos ter uma ideia de como se comportam as espécies. E esta escala, ela é melhor analisada e entendida quando nós pegamos o conceito de Arrhenius, né, porque temos como referência a água. Então, as escalas que você encontra dos pKAs das espécies, em geral, é feita em água. Tá? Em geral, é feita em água. Daí, claro, sempre há uma pequena diferença entre um valor e outro quando você compara diferentes livros, diferentes fontes biográficas, né? Porque nem sempre a medida é feita da mesma forma, mas são muito parecidas. Tá? E o que é importante é assim, né? A, a acidez ou a basicidade das espécies, então, está relacionada, por exemplo, com a habilidade em doar o próton ou com a habilidade da espécie em doar elétrons. Então, veja que é uma mistura dos dois conceitos de Arrhenius e do conceito de Bronsted-Lowry. Nós vamos olhar o critério do pKa como sendo o critério da acidez, é a doação do próton. Mas o próton, notadamente, é um conceito, é um conceito que vem de Arrhenius e que vem de Bronsted-Lowry, doação do próton. Mas a escala é medida em água, então tem a acidez medida em água. Por isso que é a mistura dos dois conceitos, Arrhenius e Bronsted-Lowry. A basicidade aqui é puramente o conceito de Bronsted-Lowry, que é a capacidade que os átomos têm em doar elétrons. Doar elétrons. Então, numa definição de ácido e base forte e fracos, né, você vai sempre olhar para esses aspectos, né? Do que está comparando. Então, nós vimos ali do ácido acético e do ácido trifluoracético. O ácido acético é um ácido mais fraco do que o trifluoracético. Aí, os pKs mostram isso e você vai definir como sendo um efeito mais de caráter entrópico, porque o carboxilato do ácido acético é uma base mais forte e o carboxilato do trifluoracético é uma base mais fraca. Ora, base, o que é base? Base. Então, lembra, base, conceito Bronsted-Lowry. Qual das duas bases lá, aqui na lâmina anterior, né? Qual dessas duas bases, dos dois carboxilatos, consegue recapturar o próton mais facilmente? É o carboxilato derivado do ácido acético. Né? Ok? Então é importante isso. Agora vamos olhar o conceito de acidez e basicidade para ligações. Veja, ligações que, notadamente, não são ligações de polaridade elevada. Não são. Tá? Então, nesses casos aqui, o que nós teremos? Opa, opções do ponteiro. Laser, caneta. Tá? Não, tem uma coisa que está errada aqui. Deixa eu desfazer aqui. Opções do ponteiro. Eu quero caneta. Não. Então, se eu sair daqui, descartar. Deixa eu refazer aqui a apresentação dos slides. Manual. Tá ok. Agora, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Sempre que ele tá com... Eu não consigo ativar o modo... Aqui é ponteiro. Não, aqui é laser. Caneta. Mas ele não faz caneta. Ah, foi, tá. Ok. Tá?
Vamos parar aí. Deixa eu desfazer aqui. Então, assim, nós vamos olhar aqui, tipicamente, o seguinte, ó. Nós temos uma ligação aqui, uma ligação CH, configurações do ponteiro, quero caneta, tá? Caneta. Então, uma ligação aqui, ó, CH de um alcano, CH de um alceno e CH de um alcino. Vejam, são ligações de baixíssima polaridade. Então, a dissociação desses compostos em água, ela não existe. Rigorosamente, ela não existe. Por quê? Porque são ligações de baixa polaridade, em que a água, né, como solvente ou como reagente, não consegue trabalhar, não consegue dissociar essa ligação carbono-hidrogênio, quer seja de um alcano, de um alceno ou de um alcino. Então, as medidas de acidez, de alguma forma, revelam isso. Né? Quando tem aqui os pKas, o pKa do alcano maior que 50, né? O pKa do alceno entre 35 e 38, e de um alcino em 25, isso só representa que eles são ácidos muito, muito fracos. Né? Então, não tem sentido falar na acidez desses compostos. Mas, entre eles, tá? Entre eles, nós podemos comparar, né? Escrever assim, se o alcino pK é 25 e o alcano é 50, então o alcino, se ele se dissociar e formar o ânion correspondente, ele é 10 na 25 vezes mais ácido. Né? Então, a dissociação do alcano leva a este ânion aqui, a um carbânio. A dissociação do alceno leva ao carbânio do alceno. E a dissociação do alcino leva à formação do ânion do alcino, né, do carbânio do alcino. Então, se nós tivermos uma base suficientemente forte para remover esse hidrogênio aqui, que não é a água, logicamente, né? Uma base muito forte, o que ela vai fazer? Ela pode, sim, esta base muito forte pode remover hidrogênio. Ao remover hidrogênio, gera uma carga negativa no carbono. Só que esse carbono é um carbono sp3, é um carbono sp2 e é um carbono sp. Então, essa diferença de caráter S justifica as diferenças de acidez. Uma base oriunda de um alcino tem o maior caráter S, e uma base oriunda de um alcano tem o maior caráter P. Então, o híbrido aqui é mais sp3, de caráter sp3. Este híbrido define um orbital mais, vamos dizer assim, esferoide, e este aqui elipsoide, né? E esse aqui mais esferoide. Então, um orbital mais esférico tem maior caráter S, um orbital menos esférico, maior caráter P. Isso determina que o núcleo de um orbital híbrido sp estabiliza mais a carga negativa do que um carbono sp3. E essa estabilização define, então, a maior acidez de alcinos frente aos alcanos. Tá? Então, isso é importante. Isso é importante. Né? Apesar de serem ácidos fracos, nós poderíamos encontrar bases que pudessem remover os hidrogênios. Se isso acontece, vai formar o carbônio de um sp, de um sp2 e de um sp3. Aí, se o ácido mais forte é o alcino, a base mais fraca é o ânion do alcino. Se o ácido mais fraco é o alcano, a base muito mais forte é o ânion sp3. Então, uma base forte deriva de um ácido fraco, e uma base fraca deriva de um ácido forte. Vejam que entre eles, tá? Que entre eles. E aí, por que, então? Por que é assim? Por que a base mais fraca é do alcino, derivado do alcino? Porque ela tem um carbono híbrido sp. Ok? Quais seriam as bases aqui possíveis para remover o hidrogênio, particularmente de um alceno e de um alcino? Observem aqui, ó, né? O ânion derivado do NH3 tem um pK 35, então tem, ó, o ânion é uma base derivada deste ácido. O pK do ácido, 35. O pK do alcino, 25. Então, quando
que a base remove o hidrogênio quando ela tiver, a base, ela é conjugada do ácido NH3. Então, quando este ácido tiver um pKa 35 maior que 25, a sua base conjugada remove o próton. Tá? Como é que seria para o alceno e para o alcino? Olha aqui, para o alcino, para o alceno, desculpa, nós temos que ter uma base derivada de um reagente organometálico, um alquil lítio ou um alquil magnésio. Então, veja, agora o ânion aqui é o ânion metila. Este ânion metila vem da onde? Vem do metano. Então, o metano, o pKa dele é maior do que 50. Perfeito. Então, pKa 50. De quem? Do metano. O pKa 50 do metano é maior do que 38. Então, se o ácido tem um pKa maior do que 38, a sua base conjugada, que é o CH3-, é uma base mais forte. Então, esta base consegue remover o hidrogênio aqui do alceno. Tá? Mas tudo isso é importante porque nós estamos olhando a diferença do caráter S em cada orbital híbrido. sp3, sp2 e sp. Agora, uma outra análise é em cima do cátion amônio. Tá? O cátion amônio é importante porque perceba assim, o amônio ele é o nitrogênio ligado a 4 substituintes. Então, ele é um nitrogênio quaternário. E particularmente importante é quanto tem isso aqui. Ó. Então, um nitrogênio com as 4 ligações, sendo 3 delas átomos de hidrogênio. E aqui o sinal positivo. Tá? Então, os hidrogênios agora se tornam bastante susceptíveis a seu processo de remoção. Então, eles podem se dissociar. E essa dissociação leva a diferentes pKs. Então, o amônio de um sistema aromático. Aqui tem o anel benzênico, o cátion amônio, os hidrogênios ionizáveis e os pKs. Dependendo do grupo, hidrogênio, nitro e metóx. Então, vejamos. Quando é hidrogênio, ele é o padrão, 4,6. Então, o Z é hidrogênio. Quando nós trocamos um hidrogênio por um nitro, observem que o pKa cai drasticamente. Diminui o pKa. E quando nós trocamos o hidrogênio pelo metóx, o pKa sobe. Então, a acidez diminui aqui e aumenta aqui. A acidez aumenta no grupo eletroretirador, tá? E a acidez diminui no grupo eletrodoador, que é este aqui. Ó. Então, este grupo nitro, ele é eletroretirador, e o grupo metóxi ou metoxila, eletrodoador. Como é que isso se comporta? Então, aqui está o grupo nitro. Ó. Nitrogênio aqui positivo, ó, deficiência de elétrons. Metóxi. Notem os 2 pares de elétrons N aqui. Ó. N aqui. Então, este grupo é doador de elétrons para quem? Para o anel benzênico. E este grupo é retirador. Então, o nitro demanda elétrons do anel e o metóxi doa elétrons. O nitrogênio aqui positivo, quando ele perde o hidrogênio, né? Então, o que faz? Uma base vem aqui, se aproxima com um par de elétrons. Então, esta base aqui usa o par de elétrons, remove o hidrogênio e a carga positiva do nitrogênio desaparece. Então, vai retornar o nitrogênio neutro. Só que essa carga de elétrons pode conjugar com o anel benzênico. Então, de que maneira o grupo nitro e o grupo metóxi influenciam? Vejam nos 2 exemplos aqui. Ó. As formas de ressonância. Os elétrons N do grupo metóxi entram em ressonância com o anel benzênico. Então, aqui desce 2 elétrons, desce 2, e aqui sobe 2. E eles vão se alojar exatamente aqui. Ó, exatamente aqui. Então, o que tu tem aqui? Ó, uma carga positiva e uma carga negativa. Ou seja, isso estabiliza. E ao estabilizar, dificulta a remoção do hidrogênio. E aí tu tem a acidez
diminuída. Veja com o grupo nitro. Agora, o inverso. O nitro, ele é eletroatrator, ele demanda elétrons do anel. Então, aqui a ligação dupla NO, o par de elétrons desce para o oxigênio. Essa dupla do anel benzênico vem para formar a ligação dupla NCO externa. Esta desce e verifique que carga tem agora neste átomo que está circulando. Positivo. Então, isso instabiliza o cátion e força a remoção do hidrogênio. Então, quando o hidrogênio sair, o nitrogênio fica negativo aqui. Desculpa, fica neutro aqui. E aí ele se estabiliza. Então, por esta razão, a acidez do nitro é muito maior do que do metóx. Então, essas formas, pessoal, é sempre importante, importantíssimo entender bem isso. Refaçam essas ressonâncias aqui de um grupo doador, de um grupo aceptor. E aí entender por que o grupo nitro ele aumenta a acidez do amônio e o metóxi ele diminui. Isso também serve para os ácidos carboxílicos, né? Um ácido carboxílico, por exemplo, pega lá o benzeno, tá? O benzeno. O benzeno, quando você deixa eu fazer aqui, opção do ponteiro, caneta, né? O benzeno, quando você coloca o grupo nitro, né, e um grupo carboxilato, então tem aqui uma ligação dupla e uma ligação dupla aqui. E o grupo carboxilato aqui. Tá? Ó, o carboxilato está aqui. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ó? Vamos supor que a ressonância, né? Eu estou com o mouse, por isso está ruim o desenho aqui. Ó. O mouse desce esse par de elétrons aqui e subo esse aqui. Tá? Então, se tu tem aqui um grupo eletroretirador, que é o caso do grupo nitro, o que vai acontecer? Este efeito elétrico do grupo nitro, ele é estendido para todo o sistema. Todos os átomos irão perceber essa deficiência do grupo nitro aqui, mais positivo. Então, os pares de elétrons aqui do anel benzênico mais a carboxila entenderá. Então, percebo que no nitrobenzoico tem uma carga negativa nessa região aqui, né? Então, aqui fica negativo, e uma carga positiva nessa região da molécula. Tá? Positivo no extremo, e entre as duas cargas, tu tem o anel benzênico aqui assim. Né? Então, se nós pudéssemos mapear a densidade de elétrons, nós enxergaríamos uma região negativa de um lado e uma região positiva do outro. Ou seja, cargas opostas, e elas se atraem. Então, isso estabiliza. Né? Por isso, então, que neste caso do sal de amônio, né, um grupo eletroretirador aumenta a acidez, porque ao demandar elétrons do anel benzênico, ele facilita a remoção do hidrogênio. Né? Aí o nitrogênio fica neutro. Já um grupo doador, ele faz o inverso. Ele intensifica as cargas de sinais opostos, e aí a tendência aqui é do grupo amônio não perder elétron, não perder o hidrogênio. Então a acidez cai. Tá? Nas aminas que tem mais de um substituinte, então, por exemplo, nas aminas terciárias, tá? Terciárias, nós encontramos a inversão de Wald. O que é a inversão de Wald? Nós comentamos um dia desse na sala de aula, é o efeito guarda-chuva. Aqui o par de elétrons está para cima e aqui está para baixo. Mas observem, este átomo de nitrogênio é sp3, e aqui também é sp3. Só que um sp3 passa para uma outra configuração sp3, cruzando, né, por um intermediário de sp2. Ó, tá? Então, agora, a densidade eletrônica mudou. Então, nas aminas, nós falamos no caráter básico. Nós vamos discutir como espécies básicas. No sal de amônio, é o caráter ácido. Por quê? Porque o nitrogênio está positivo. Mas nas aminas livres é o caráter básico. Então, aqui quem é mais básico? Uma amina
terciária sp3 ou uma amina terciária sp2? Quem tem a maior densidade de carga? Quem tem maior densidade eletrônica no átomo nitrogênio? É o sp3 ou o sp2? Percebo que nesse estado configuracional intermediário, o par de elétrons está dividido em duas partes, na parte superior e na parte inferior. Então, a densidade de carga, no mínimo, aqui é repartida em duas partes. Enquanto que no híbrido original é sp3, que nós enxergamos que o par de elétrons está concentrado. Então, o mais básico é o sp3. E o menos básico é o sp2. Isso é importante? Sim. Por quê? Porque, vamos pensar o seguinte, um par de elétrons representa o caráter básico. Perfeito, tá bem. Aí tu tem um substituinte, um segundo substituinte, tá? E um terceiro, numa geometria trigonal, piramidal. Então, muito importante assim, qual é o volume dos substituintes? Então, cada substituinte aqui ligado ao nitrogênio tem um certo volume, tem um certo volume, tá? Tem um certo volume. Então, vamos lá. Qual deles repercute mais na basicidade? Quando você aumenta o volume do substituinte, essa repulsão aqui também aumenta. Então, se isso aqui aumentar, a tendência é que tu tenha Então, se o volume aumenta, o híbrido sp2 é favorecido. Tá? E aí a basicidade B diminui. Então, aminas terciárias com substituintes muito volumosos têm menor basicidade do que as aminas secundárias ou primárias. Olha aqui, né? Olha aqui, né? O que acontece nesses casos aqui, né? Tu tem amônia, o pKa dela é 9,3, e tu tem a trietilamina, o pKa dela é 10,6. Então, é muito importante pensar assim, os grupos alquil, eles são doadores de elétrons. Como é que eu sei? Porque é uma ligação carbono-carbono, né? Carbono-carbono, carbono-N. Então, nós sabemos que a ligação do nitrogênio com o carbono, o polo positivo é no átomo de carbono e o negativo no átomo de nitrogênio. Então, é uma tendência que esses grupos sejam sempre doadores de elétrons, né? Então, são efeitos elétricos que se estabelecem através das ligações. Agora aqui, a trietilamina, o pKa 10,6. O amônio, veja, este valor de 9,3 e 10,6 é do sal de amônio. Tá? Então, quanto mais substituintes nós temos no nitrogênio, maior é a doação de elétrons. E, por consequência, a acidez aqui, observe, a acidez diminui, no entanto, a basicidade aumenta. Então, entre a amônia e a trietilamônio, então, a amônia e o trietilamino, ou trimetilamino, qual delas é a mais básica? A mais básica é a trietil, e a menos básica é a amônio. Ou ainda, inverso agora, entre o sal de amônio, o NH4+, e o NH-etil3, quem é o ácido mais forte? O ácido mais forte é o amônio, e o ácido mais fraco é a trietilamina. Então, se o ácido é mais fraco, a sua base conjugada é mais forte. Se o ácido é mais forte, a sua base conjugada é mais fraca. Ok? Então, de novo, na amônia, o ácido da amônia é o NH4+. Tá? Então, este ácido tem como conjugado a amônia, que é a base. E o H-N-etil3 é o ácido conjugado, né? É o ácido conjugado, então etil 3 aqui, etil 3. Então, este é o ácido conjugado da etilamina.
Os pKs, 9,3 deste aqui. 10,6 deste aqui. Então, quem é o ácido mais forte? Mais forte. É o NH4+. Quem é a base mais fraca? É a amônia. Por quê? A regrinha. Ácido conjugado, forte. Base conjugada, fraca. Tá? Então, é importante isso. E aí, uma curiosidade. Nitrogênio sp2, nitrogênio sp3. Qual a diferença deste nitrogênio aqui, sp2, frente a este nitrogênio aqui? Veja que são coisas distintas. Aqui tu tem um nitrogênio que tem uma mudança de hibridização no efeito Walden, né, no efeito guarda-chuva. Aqui o nitrogênio é estruturalmente sp2 e não inverte. Por quê? Porque tem uma ligação dupla. Então, o nitrogênio de sp2 é um nitrogênio mais eletronegativo do que de um sp3. Qual é a consequência no pKa do ácido conjugado destas? Ó, o nitrogênio aqui tem um par de elétrons e aqui tem um par de elétrons. São duas espécies básicas. Aqui uma base e aqui uma base. A pergunta é, olhando os pKs, quem é o ácido mais forte? Ah, o ácido mais forte é aquele com pKa menor. Se o pKa é menor, isso quer dizer, então, que o ácido é mais forte e a sua base conjugada é mais fraca. E se a base conjugada é mais fraca, é porque o nitrogênio é sp2. Então, este átomo de nitrogênio do anel benzênico, notem aqui, o orbital vazio, o orbital doador de elétrons aqui, o orbital N, ele é perpendicular aos orbitais P do anel benzênico. E ele reside no nitrogênio sp2. E aqui no nitrogênio sp3. O nitrogênio sp2 tem um maior caráter S, então ele é mais esférico. Então, este par de elétrons está mais próximo do núcleo do nitrogênio. E, por consequência, a dificuldade em doar elétrons é maior. Então, a piridina é uma base, ó, a piridina é uma base derivada de um ácido mais forte. Então, significa dizer que a piperidina é uma base derivada de um ácido mais fraco. Então, se o ácido é fraco, a sua conjugada é forte. Então, a piperidina é uma base mais forte do que a piridina. Daí a razão é a diferença no híbrido sp2 e sp3. A ionização, né? A ionização de... Deixa eu apagar aqui a gravação, tá? E, por fim, para nós fecharmos a aula, é sobre a ionização de ésteres e de amidas, né? Então, o que nós temos aqui, ó, é este hidrogênio que está sendo analisado, esse hidrogênio aqui e este. Qual desses hidrogênios pode sair? Pode, digamos, pode ser removido através de uma base. A base tem que ser oriunda de um ácido cujo pK deste ácido tem que ser maior que 30. Então, para remover esse hidrogênio aqui, você tem que ter uma base muito forte que remova o hidrogênio e que permita a conjugação com a carbonila. Só que a carbonila aqui do éster e a carbonila da amida tem os pares de elétrons aqui. Então, esses pares de elétrons irão, de alguma forma, interferir no efeito de ressonância do ânion que está aqui. Então, mostrado aqui, ó, né, nós temos a base removendo o hidrogênio, formando o ânion, aqui está o ânion, que conjuga com a carbonila. Só que se o grupo aqui tem pares de elétrons disponíveis, então tem um mecanismo competitivo. Isso é importante, tá? O carbônio de ésteres ou o carbônio de amidas sempre tem a competição dos pares de elétrons não ligantes do oxigênio ou do nitrogênio. Sempre tem. Tá? E por fim, né, pessoal, nós já demos uma discutida isso aqui lá na parte de carbânios, né? Acetona, acetilacetona, o ácido imeldrum, nitrometano, nitroetano, trinitretano,
nitrilas e assim por diante. Então, são os hidrogênios, olha aqui, ligação CH, com um certo grau de ionização. Tá? É difícil? É. Mas percebam, uma carbonila, duas carbonilas, duas carboxilas, cíclico, nitrometano, nitroetano, trinitroetano, ciano, diciano e triciano. Então, são todos grupos eletroretiradores. Esses grupos estabilizam os ânions. Então, quando a base remover o hidrogênio que está aqui marcado, né, vai gerar uma base e esta base tem uma carga negativa. Então, por exemplo, vou ter uma carga negativa vizinho a um grupo, por exemplo, um grupo carboxilato. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, né? Essa carga negativa, ela, de alguma forma, conjuga, deslocaliza com a negação dupla. Então, quanto maior é a deslocalização, mais fácil é a remoção. Por isso que a acetilacetona, o pKa é 9, e da acetona é 26. Por quê? Porque a carga negativa pode deslocalizar pelos dois lados, tanto a direita quanto a esquerda. Tá? E por último, só para lembrar, né, as ligações de hidrogênios. Né? Tu tem aqui um grupo doador de hidrogênio e aqui um grupo aceptor. E aí é importante, quem são os grupos doadores? Observem, basicamente os elementos eletronegativos, oxigênio, nitrogênio e flúor. Quem são os aceptores? De novo, oxigênio e nitrogênio. Então, são ligações de hidrogênio. É um comportamento típico de Lewis. Quem é o doador, né, de elétrons? Quem é o doador de elétrons? É uma base. Quem é o aceptor de elétrons? É um ácido. Quem é o ácido? H+. E a distância, aproximadamente 2 angstrom, entre uma espécie e outra, caracteriza uma ligação de hidrogênio. Então, para fecharmos assim, ó, qualquer grupo hidroxila, tá? Qualquer grupo hidroxila próximo, né, a um aceptor, ó, negativo, e se este aceptor pode interagir com o hidrogênio, essa interação inicial aqui é chamada ligação de hidrogênio. Ok? Então, pessoal, era isso. Na quinta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura, e aí nós retomamos somente em janeiro. Né? Lá no dia 16 de janeiro, nós vamos retomar. Alguma pergunta? Alguma dúvida, por favor, né? Se pronunciem aí. Vou parar a gravação.